o som. A música. Sim. Sempre estar diante de ti, do teu altar, pronto para sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e brilhar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir, o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir dessa unção. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus
fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que eu só em ti confiar. Se Deus quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Queremos que a alegria do nosso coração possa se renovar nesta noite, porque estamos na presença do Senhor. E os amigos que estão nos visitando possam se sentir à vontade, também sentindo o mesmo prazer, porque todos vocês são bem-vindos à casa do Senhor. E que a palavra que Deus de fato nos mandar nesta noite possa realmente fazer a nossa vida mudar, em qualquer aspecto que tiver necessidade, mas que Ele mesmo possa nos conduzir nesta hora, para que Ele alcance os nossos corações através da sua palavra, seja cantada ou falada pelo pastor. Que Deus possa nos abençoar nesta noite e que cada um de nós possa aproveitar este momento de estarmos aqui com alegria, com prazer, porque é um motivo de alegria e de renovação, porque estamos na presença do Senhor. E que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com Ele nessa hora. Vamos orar. Senhor, estamos felizes porque estamos na Tua casa. E saímos de casa com alegria, porque estamos aqui para Te cultuar. Tivemos um objetivo, Senhor. O Senhor sabe dos nossos corações. E que o Senhor possa nos falar nesta noite. Aceite, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. E que cada um de nós possa sair daqui de uma forma diferente da que entramos. Que o Senhor possa nos usar também, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Abençoe a cada um aqui, ó Deus. Aqueles que não puderam estar, que o Senhor também possa estar alcançando com Suas misericórdias, com a Tua bênção. E onde eles estiverem, ó Deus, possam também estar pensando no culto que aqui estamos prestando, e que onde eles estiverem também, sejam alcançados e possam também estar te adorando, porque o Senhor merece toda a nossa adoração. E não importa o lugar onde estivermos, mas que seja uma adoração verdadeira. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Estaremos entoando agora o hino 385, acompanhando a irmã Carla. Nós estaremos cantando a primeira e a quarta estrofes. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos hoje que te abraça, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus
para o recitativo bíblico em uníssono. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Hino 318. Faremos agora a leitura bíblica alternada em Romanos 8, 35, 37 e 39. Gostaríamos que os irmãos ficassem em pé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode sentar e vamos ouvir agora uma mensagem musical pela irmã Laura.
Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei. Por cada vez que eu errei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu me arrependo, Senhor, pelas vezes em que eu te entristeci, pelas vezes em que eu te magoei. Senhor, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei. Por cada vez que não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Tu sabes que eu me arrependo. Eis aqui, Senhor, meu coração. Me arrependo. Obrigada, irmã Laura, por ter trazido essa mensagem tão bonita
e que Deus possa continuar usando sua voz e sua vida para somente o louvor dele. Uma nova vida na adoração. Nós vamos convidar a irmã Edilane para que ela nos conduza também agora a oração de louvor e adoração ao Senhor. Oramos. Magnífico e soberano Deus, exaltado seja o teu nome, ó Pai. Obrigada, Pai, por mais uma vez estar na tua casa, Deus, para cultuar, engrandecer e agradecer somente o teu santo nome, ó Deus. Obrigada, Pai, por cada vida aqui representada, ó Deus. Os que não vieram, ó Deus, tu sabes qual o motivo, ó Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Usa-nos, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Fala, Senhor, o que o Senhor quer para as nossas vidas hoje, Senhor, e não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Molda-nos, Senhor, a cada dia, ó Deus. Tome nossas vidas em tuas santas mãos, ó Pai. Louvado e exaltado seja, Senhor, somente o teu santo nome, ó Deus. Nenhum outro, Senhor, não há, ó Pai, que mereça, Senhor, toda adoração. Nenhum outro há na terra, ó Deus, que seja louvado, Senhor, a não ser somente o teu nome, ó Deus. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Uma nova vida na dedicação de bens e vida. Nesse momento, eu gostaria de convidar o irmão João Batista para que ficasse aqui enquanto os irmãos trazem suas ofertas, e estaremos entoando o hino do HCC 433. Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por cada uma pessoa, ó Deus, que pôde participar desse momento do culto de dedicação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por esta igreja e pelo poder do Senhor nos abençoando, principalmente, ó Pai, nesta parte de construção, que a tua igreja seja guardada e protegida por ti a cada instante. Muito obrigado, Senhor, porque em breve estaremos dando prosseguimento às obras dessa igreja para termos um término, Deus, desta parte principal que precisamos. Muito obrigado por cada uma pessoa que teve a possibilidade de participar do culto de dedicação na noite de hoje. Ajude essas vidas e essas famílias que sejam protegidas por ti a cada instante. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Fale as nossas vidas e os nossos corações a cada momento. Essas são as bênçãos, Senhor, que suplicamos em nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos estar convidando os irmãos do Ministério de Louvor
para que estejam fazendo assim esse período de cânticos, e logo após o pastor estará fazendo um momento de intercessão, estará também trazendo a mensagem bíblica. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos louvar o Senhor em espírito e em verdade e com nossos corações alegres por tudo que Ele tem feito a nós. E antes disso, queríamos conhecer os nossos irmãos, amigos que estão conosco. Queria levantasse uma de suas mãos. Pode levantar. Os irmãos estão aqui conosco, amigos também. Pode levantar as suas mãos. Isso, nós temos aqui bastante gente. E pediria que os irmãos que estão ao lado de um amigo e do irmão que está aqui conosco, mesmo que ele não levante a mão, que você saiba que ele não é membro da nossa igreja, cumprimente, dê as boas-vindas, e que você, meu irmão, se sinta bem, você, meu amigo, se sinta bem entre nós. Vamos louvar ao nosso Deus com cânticos de adoração a Ele, com o primeiro dele, que eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos ficar todos de pé, para assim nós louvarmos com mais liberdade nos nossos corações. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar meu seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Eu quero levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Nosso Deus, que é
digno de toda honra, de toda glória, que devemos louvar em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Mesmo que a figueira não deu seu fruto, de a videira também não deu seu fruto, onde podemos ver tudo ao nosso redor se acabando, mas sabemos que em tudo isso a nossa herança é o Senhor. Em tudo isso nós vemos que o Senhor está conosco, e é nesse sentido que nós devemos adorar ao Senhor, pedir o seu socorro, pedir a sua orientação para prosseguirmos mais e mais no centro da vontade de Deus. E aí os cânticos estaremos entoando ao Senhor, ainda que a figueira. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém? Sabemos que é o Senhor que é a nossa herança, o Senhor que é a nossa alegria, e sabemos que nele podemos entrar em sua presença, no Santo dos Santos, na sua presença, com os nossos corações cheios, com o nosso coração sabendo que a graça dele é que nos basta. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas, dia após dia, nos cobrindo com seu poder, com a sua misericórdia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de infinita graça, Senhor, nós rendemos louvor ao Seu nome essa noite, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é o único digno, Senhor, de ser louvado, de ser glorificado, meu Deus. Se não fosse pela Sua graça, pelo Seu favor imerecido, nós já teríamos sido consumidos, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que é derramado dia após dia sobre nós, ó Pai, porque o Senhor nos prova o Teu amor, Senhor, nos dando Teu Filho amado Jesus para a rendição dos nossos pecados, ó Deus. E agora eu te peço humildemente, Senhor, para que derrame, ó Deus, o Teu amor, da Tua misericórdia para os nossos irmãos e visitantes aqui nesta noite, Senhor. Aqueles que precisam de restauração, aqueles que precisam da Tua cura, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, da libertação do seu pecado, ó Pai.
Aqueles que precisam, Senhor, da Tua companhia, Pai. Que o Senhor esteja com eles, ó Deus. Só o Senhor conhece seu coração, ó Deus. Só o Senhor nos conhece por dentro, Pai. Por isso, Senhor, venho te pedir humildemente, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a palavra, Senhor, que irá ser trazida para nós, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos, Senhor, e sensíveis para recebê-la, Senhor. É o nome do Teu Filho amado, Jesus, que oramos. Amém. Meus amados, queridos, meus irmãos e meus amigos, pela manhã estava um pouco mais fácil, né? Agora à noite está mais difícil. Mas eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de retornar, de estar aqui com os irmãos. Depois de 20 dias em que estivemos ausentes aí, período das férias, e agora então retornando para retomar as atividades, participar com os irmãos e estar de volta é muito bom. Nós andamos em algumas igrejas nesse período, não é? E a gente sente falta de estar, entre aspas, na nossa igreja, poder estar com os irmãos, cultuando, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Eu quero agradecer as orações dos irmãos pela minha vida, pela minha família, e sei que os irmãos estão orando por aqueles irmãos que ainda estão de férias. Nós temos alguns irmãos que se encontram ainda de férias e estarão retornando na próxima semana, porque as aulas retornam, as atividades também, as férias terminam, não é? Dia 30 está aí, e assim então, cada um volta à sua vida regular. Eu quero também destacar essa semana, e quero falar dos aniversariantes. Nós temos em nosso boletim, dia 20, a irmã Márcia Ribeiro, Mayra Oliveira, Alex Rodrigues, irmão Alex, fez aniversário dia 20. Dia 21 foi a Bedil, a Aline Cruz, a Célia Duarte e o Edson Pereira. Mirelle Defante, Edinalda Faria, Maurício Figueira. Então os irmãos fizeram aniversário dia 21. Dia 22 foi o aniversário da minha esposa, Carla, e agradeço o carinho dos irmãos. Os irmãos terminaram o culto, foram ali, e nós estamos já de volta e recebemos o carinho dos irmãos na quarta-feira. Então Carla completou mais um ano de vida. Lívia Cristina Melo. Dia 23 foi a Ingrid. Dia 24, Odília Gonçalves. E ontem foi o aniversário do pastor Júlio. 80 anos. Alegria para nós, o aniversário do pastor Júlio. E hoje foi o aniversário do Léo. Léo completando 20 anos. Daqui a pouco o Léo chega nos 80 do pastor Júlio. E a irmã também Maria Dias, diaconisa Maria Dias, recebeu muita gente ali hoje, muitos irmãos, e o William Mendonça. Então, quero parar aqui, porque ao longo da semana temos outros aniversariantes que estão relatados aí em nosso boletim, tá certo? Então, fica aí o registro do aniversário dos nossos irmãos. Queremos também, meus irmãos, destacar que agora, na sequência do mês de fevereiro, nós vamos retomar as nossas atividades. Estaremos com os cultos das terças-feiras. João, está misturando. É que não está na relação aqui. Que dia que foi, irmão Osório? Dia 20. Então, Deus abençoe, irmão Osório. Está aí a menção, o registro da irmã Ângela,
eu agradeço. Então nós vamos ter a volta das atividades. Grupo Semeador, Luz de Vinéia, as quartas-feiras estaremos juntos aqui. Queremos também ter cultos às quintas-feiras, vamos marcar cultos nos sábados, temos a programação da juventude, adolescentes e jovens. Então, a partir agora do mês de fevereiro, nós voltamos com as nossas atividades. Também, eu quero destacar os jovens, não é, que estão aí, principalmente jovens e adolescentes, o retiro espiritual no período de carnaval. Nós estaremos juntos para cultuar o Senhor e está aberto a toda a igreja. Eu sei que tem irmãos adultos que estarão participando, né? O enfoque é jovens, adolescentes, mas toda a igreja pode participar, tá certo? Então, fica registrado aí esta palavra, né? Para os irmãos procurarem os líderes e já estarem ajustando aí, dando nome e deixando tudo certinho, tá certo? Eu quero também, meus irmãos, lembrar aqui de alguns nomes pelos quais nós queremos orar. Os irmãos que estão enfermos são aqueles que precisam da nossa oração. Tivemos aí a irmã Hilda Chagas, ficou internada e hoje esteve no culto pela manhã. Nós agradecemos a Deus, por isso. Queremos lembrar da irmã Zilfa, do seu netinho. Queremos continuar orando pelo Gabriel. O Gabriel começou a tomar a medicação ontem, então durante uma semana ele estará fazendo assim, e queremos continuar orando pelo Gabriel. Queremos, meus irmãos, orar em favor de cada família. Queremos lembrar das pessoas que estão sofrendo pelas razões diversas. E queremos pedir pelos casais, pelos casamentos, pelos relacionamentos de pais e filhos. Também pedir pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelas autoridades. Queremos então interceder ao nosso Deus. Você tem talvez motivos a serem apresentados ao Senhor. Queremos orar pela mãe da irmã Marivone, da irmã Maria do Carmo. Irmã Maria do Carmo, que nós já temos orado por um bom tempo, agora está na sua casa, enfrenta uma enfermidade tão cruel, que tem atingido tantas pessoas, que é o câncer, e ela está limitada fisicamente, mas a sua fé depositada no Senhor Jesus. Como disse a irmã Marivone hoje pela manhã, sua mãe serve ao Senhor desde a sua infância, Então ela serve ao Senhor. E agora, no tempo da velhice, ela recebe o refrigério e o consolo do nosso Deus. Então nós queremos orar para que Deus abençoe a irmã Marivone, a Sabrina, e esteja abençoando a família, dando todo o consolo e o refrigério necessário. Então você talvez lembre de alguém, saiba do nome de uma pessoa que esteja precisando da sua oração, da sua intercessão. Nós então faremos assim. Nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor para que Ele receba a nossa oração e que Ele assim abençoe aqueles que estão precisando do socorro dEle nesta noite. Quero também destacar a presença das pessoas queridas, visitantes, amigos que estão aqui, mas quero destacar o Daniel, que está aqui acompanhado da sua mãe. Alegria para nós, Daniel, ter você aqui. Deus te abençoe, te guarde e livre você de todo o mal. Nós vamos então, irmãos, orar. Estaremos pedindo a Deus que abençoe cada um de nós que estamos aqui, mas aquelas pessoas que não estão, e talvez muitos estejam numa situação tão complicada, enfrentando séria adversidade, está precisando da ação e do cuidado de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua casa nesta noite. Ó Deus, nós aqui nos reunimos para adorar o Teu nome, para cultuarmos, ó Deus, o Senhor, para, ó Deus, nos alegrarmos com o Senhor na Tua presença.
Ó Deus, alegrarmos com os nossos irmãos, cantarmos louvores ao Teu nome. Deus, nós aqui chegamos, ó Deus, para desenvolvermos a comunhão com os nossos irmãos, para, Deus, ouvirmos a Tua voz, através, ó Deus, da Tua palavra. E, ó Deus, nós queremos nos submeter ao Senhor, ó Deus, em todos os aspectos da nossa vida. E sabemos que o Senhor tem planos maravilhosos para nós. Sabemos que o Senhor tem planos extraordinários para a nossa vida. Sabemos que o Senhor está presente conosco, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos deixa sozinhos, que no meio da tribulação, no tempo da adversidade, o Senhor está presente, o Senhor cuida de nós, o Senhor se manifesta, o Senhor age em nosso favor. E agora, Deus, nós pedimos, por favor, para atender a nossa oração, pedimos, ó Deus, ao Senhor, em favor daqueles que estão enfermos, para que recebam a cura, recebam a restauração, recebam o consolo, recebam o refrigério. Deus, nós pedimos ao Senhor para abençoar aqueles que estão entristecidos, para que sejam renovados na alegria. Ó Deus, para que tenham a condição de uma vida diferente, para que seu coração seja transformado, sua mente seja transformada e seja completamente tomado pela esperança. Pedimos, ó Deus, em favor de cada família. Ó Deus, seja dos que estão aqui, sejam daqueles que estão, ó Deus, em outros lugares, que estão enfrentando adversidades, estão precisando, ó Deus, de mudança, estão, ó Deus, precisando de soluções para problemas que parecem insolúveis, mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, sabemos que o Senhor muda a trajetória, muda as circunstâncias, muda as tribulações. Ó Deus, sabemos que o Senhor acalma a tempestade, sabemos que o Senhor é que transforma a nossa vida. Deus, nós pedimos, por favor, para abençoar, ó Deus, o nosso bairro, abençoar as famílias do nosso bairro, abençoar, ó Deus, as empresas do nosso bairro, abençoar, ó Deus, a nossa cidade, as autoridades da nossa cidade. Nós pedimos, ó Deus, para que a nossa vida seja, ó Deus, importante, ó Deus, no contexto dessa nossa sociedade, para fazermos diferença, para demonstrarmos a nossa fé, para, Deus, anunciarmos e compartilharmos das Tuas maravilhas, apontarmos para o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor receba a nossa oração, receba o nosso clamor, receba, ó Deus, a nossa gratidão. Nós, ó Deus, pedimos em favor das crianças. Quero, Deus, suplicar ao Senhor, por favor, para abençoar, ó Deus, as crianças que estão aqui entre nós, para que aprendam do temor do Senhor, para que aprendam da palavra do Senhor e para que vivam na presença do Senhor. Quero pedir pelos adolescentes que estão aqui, Senhor, guarde, ó Deus, o caminho deles, ó Deus, as decisões deles, ó Deus, abençoe, ó Deus, a vida de cada um deles, abençoe, ó Deus, os jovens, Deus, com tantas expectativas, com tantos sonhos, Deus, com tantos projetos. Eu quero pedir ao Senhor, por favor, abençoa, ó Deus, os jovens, livra o Senhor das garras de Satanás, ó Deus, das ciladas do inimigo, dos caminhos maus e tortuosos. Quero pedir, ó Deus, por favor, abençoe, Deus, os nossos jovens. Deus, quero pedir pelos adultos que estão aqui, com tantas responsabilidades, tantas preocupações, tantas inquietações, mas que o Teu Espírito, ó Deus, venha trazer a calma, a tranquilidade. Ó Deus, que o Teu Espírito venha dar, ó Deus, as condições ideais para prevalecer diante de todas as circunstâncias da vida. Deus, quero pedir em favor dos anciãos, são queridos do Senhor, Deus, com tanto trabalho que já fizeram, Deus, com tantas lutas, tantas batalhas, estão aqui nessa noite, ó Deus, estão aqui cultuando o Teu nome, ó Deus, mas que sejam alvos constantes do Teu cuidado. Deus, que eles sintam a Tua presença, que eles sintam, ó Deus, a Tua mão protetora. Deus, eu te peço que os abençoe. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão,
no livro de Juízes, no capítulo 17. Juízes, capítulo 17, a partir do verso 1. Pela manhã nós compartilhamos sobre Josué, capítulo 1, e os desafios de Josué para conquistar a terra prometida. Os desafios que temos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja no ano 2014. E nessa noite, meus irmãos, gostaria de compartilhar sobre decisões, sobre escolhas, sobre os caminhos que nós temos para trilhar, e compartilhar principalmente a respeito das decisões equivocadas que nós tomamos na nossa vida, e que achamos que essas decisões, elas estão condizentes com a vontade de Deus. Nós julgamos que as nossas escolhas, elas estão aprovadas pelo Senhor. Eu quero então, meus irmãos, compartilhar a partir da experiência de Mica, do levita, desse texto de Juízes, capítulo 17, as lições para nós aprendermos. E, meus irmãos, devemos aprender com os erros dos outros. A Bíblia, ela relata muitos exemplos negativos. A Bíblia, ela não esconde os defeitos do povo de Deus. A Bíblia não esconde os erros que os servos de Deus cometeram no passado, principalmente para nos alertar, para nos advertir, para nós não seguirmos também numa trajetória de erro e de sofrimento, e por consequência, afastamento do Senhor. Então está escrito assim, Juízes capítulo 17, havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse este a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e acerca das quais também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém ela disse: da minha mão dedico solenemente este dinheiro ao Senhor, a favor de meu filho, para fazer uma imagem esculpida e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem esculpida e uma de fundição, as quais ficaram em casa de Mica. Ora, este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos, que lhe serviu de sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Seguindo ele o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, o qual lhe perguntou: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou. Consentiu, pois, o levita em ficar com aquele homem. Ele foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o mancebo lhe serviu de sacerdote, e ficou em sua casa. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho
um levita por sacerdote. Vamos orar? Deus, nós lemos a Tua palavra, e agora, Senhor, nós pedimos que ela seja aplicada à nossa vida. Ó Deus, a começar no meu coração, e no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, e também aqueles que a acompanham através da internet. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale, ó Deus, a cada um de nós, moldando a nossa vida, mudando a nossa vida, e agindo, ó Deus, para que vivamos em conformidade ao Teu querer. Nós suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto ele traz algumas lições, algumas orientações que precisam, de forma muito objetiva, direta, serem aplicadas à nossa vida. O texto de Juízes apresenta, a partir da realidade de Josué. Josué foi o grande líder, e depois então os líderes eles foram sendo apresentados de forma pontual. Quando o povo era oprimido, o povo então ele clamava a Deus, Deus mandava um líder, e o líder então agia, esses líderes chamados de juízes, e assim então ele morria, o povo voltava para a idolatria, voltava para o pecado, se distanciava de Deus, praticava as coisas mais abomináveis e horríveis, e então sofriam. Os inimigos invadiam a terra prometida, eles eram castigados, e eles clamavam ao Senhor, Deus mandava um líder novamente. 300 anos, meus irmãos, que não se levantava um líder nacional. 300 anos que se passaram de Josué até propriamente a presença, né, dos reis que se estabeleceram. E assim então não havia aquele que liderava, não é, o povo de Israel, o povo de Deus de forma completa, na sua totalidade. E assim, por causa disso, a palavra diz para nós aqui de forma muito direta, e vem como lição a nós nessa noite, no versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que bem parecia aos seus olhos. Este povo, o povo de Deus, está vivendo dessa maneira. Cada um vivia da sua maneira, cada um fazia o que bem queria, cada um andava por onde queria, cada um se envolvia nas práticas mais horríveis que poderiam então, da maneira como quisesse. Era um povo que estava indiferente a Deus. Deus falou: vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel, vocês vão entrar numa terra maravilhosa, vocês vão entrar numa terra, e eu estou com vocês todos os dias. Eu quero que vocês obedeçam às minhas leis, eu quero que vocês obedeçam aos meus estatutos, eu quero que vocês andem de acordo com a minha vontade, porque se vocês andarem de forma errada, vocês serão castigados. Se vocês desobedecerem, vocês serão punidos. Se vocês andarem e se misturarem com os deuses dessa terra, eu vou castigar vocês. É o que Deus falou através da sua palavra. Eles não se importaram, meus irmãos. Era uma terra que estava tomada pela idolatria. Havia a Astarote, uma deusa fenícia. Havia Dagon, e os irmãos sabem que Sansão, ele derrubou as colunas do templo de Dagon. Havia Baal, que era o deus ali dos cananeus. Havia Baal Peor. Havia, meus irmãos, deuses que estavam ali presentes naquela região, naquelas comunidades. E o povo de Deus entrou naquele meio. E eles aceitaram a idolatria, eles aceitaram aqueles deuses, e eles estavam tomados pela idolatria, e cada um fazia o que bem entendia, cada um seguia a sua própria maneira. Quando nós olhamos, irmãos, um povo indiferente para Deus, nós começamos a ficar incomodados, e nós falamos: mas Senhor, por que esse povo era tão rebelde? Por que esse povo era tão duro de coração? Por que esse povo fazia isso com o Senhor? E nós ficamos, meus irmãos, achando que essa realidade, ela se prende àqueles dias. E nós então, quando trazemos a palavra de Deus a nós nessa noite, nós podemos entender que, da mesma maneira, pessoas estão indiferentes ao Senhor, e cada um quer viver do jeito que bem entende. Cada um tem uma norma de vida. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma posição, e cada um acha alguma coisa. Eu acho que está certo, eu acho que a maneira que eu vivo está correta, eu acho que as decisões que eu tomo estão certas, eu acho que o caminho que eu estou andando é o caminho bom. E a pessoa fica no eu acho.
E começa dando conselhos. E começa ensinando as pessoas. E começa mostrando e querendo que a própria vida sirva de referencial. E pautado nesse conceito. Cada um fazendo o que bem entende. É um tempo em que as pessoas estão tão somente dizendo: olha, o que eu faço ninguém tem nada a ver com isso. A maneira como eu vivo não importa e ninguém tem nada a ver com isso. Eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. E aí então, meus irmãos, o povo de Deus está vivendo assim. Cada um vivia da maneira como bem quisesse, como bem entendesse. E não queria saber do que Deus estava dizendo na sua palavra. Não queria saber o que Deus havia transmitido ao seu povo através da lei que havia sido dada a Moisés e assim então relatada ao povo. Eles não queriam saber, estavam indiferentes a esta verdade. Infelizmente, o tempo que vivemos também são pessoas que não querem saber propriamente do que Deus está dizendo a respeito de determinado assunto, porque a pessoa já tem um conceito estabelecido. Não importa o que Deus diz, importa o que eu penso, o que eu acho. Não importa o que a Bíblia diz, importa o que eu entendo que é certo, que eu acho que é certo. Só que, meus irmãos, se a minha vida e a sua vida não estiver pautada pelo aquilo que a palavra de Deus diz que é certo, que eu e você precisamos viver, nós estamos tremendamente enganados. Se acharmos ou se pensarmos, se considerarmos que aquilo que está na nossa mente e coração, ou seja, nossa natureza, então, se acharmos que isso é o condutor da nossa vida, nós estamos equivocados. Cada um fazia o que bem queria. Mas aí, eu chamo a atenção dos irmãos para a realidade deste homem chamado Mica. Uma segunda lição que o texto traz, meus irmãos, é que apresenta para nós um desvio de pensamento a partir da palavra de Deus, na consideração do que Deus deseja que o homem faça, e assim então atenua o erro. O filho roubou a mãe 1.100 moedas de prata, 13 quilos de prata, valia muito. Naquele contexto valia muito, 13 quilos de prata. Ele havia roubado. E o roubo agora estava confessado. Eu tomei, esse dinheiro está comigo, eu guardei, é meu. E o filho então devolveu a sua mãe. E a mãe falou o quê? Bendito seja meu filho, bendito do Senhor. Meus irmãos, quando nós podemos pensar na realidade da ação deste filho em ter roubado a sua mãe, o fato dele devolver o dinheiro não atenua o seu erro. Pelo contrário, meus irmãos, precisamos entender que erro é erro. Mas a mulher diz: olha, você é um abençoado do Senhor. Você é um abençoado do Senhor. Nós temos visto um tempo em que as pessoas, elas estão vivendo no pecado, estão vivendo nas escolhas erradas, estão vivendo fora da presença do Senhor, mas estão dizendo: está tudo bem comigo. Eu sou abençoado pelo Senhor. Deus está à frente da minha vida. Deus não está, meus irmãos. Deus não está. E Mica, ele sofre as consequências do seu erro, porque em momento algum houve arrependimento, em momento algum houve mudança de atitude, porque depois dessa decisão de roubar a sua mãe, ele continua errando, porque o texto fala isso para nós. E esta mãe estava também com o juiz equivocado. Uma terceira lição, irmãos, que podemos aprender aqui, que é um erro também, porque o verso 3 e o verso 4 diz para nós que o dinheiro foi restituído, e aquela mulher então disse: da minha mão eu dedico solenemente este dinheiro ao Senhor a favor de meu filho. Eu dedico o dinheiro ao Senhor. Só que o que ela fez, irmãos, a dedicação que estava no seu coração, ou seja, a sua boa vontade, a sua boa intenção, na verdade se transformou numa ação demoníaca, uma ação
completamente reprovada pelo Senhor. Por quê? O texto nos ensina a sequência do verso 3, para fazer uma imagem esculpida e uma de fundição, de sorte que agora tornaria a dar. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 20, nós vamos encontrar os mandamentos. Nos mandamentos nós vamos encontrar: não tomareis o nome do teu Deus em vão. Nós vamos encontrar: não farás para ti imagem de escultura. E ela pegou aquelas moedas de prata para que fossem transformados numa imagem de fundição, uma imagem esculpida. Para que ela e o seu filho Mica, a sua casa, os seus servos, as pessoas pudessem então reverenciar e adorar. Uma boa intenção que termina com um erro. Palavras de um voto diante de Deus: eu vou entregar essas moedas ao Senhor, mas o resultado final de que essas moedas foram transformadas numa imagem. Não apenas isso, meus irmãos, assumiu solenemente que devolveria e daria aquele dinheiro ao Senhor, mas o verso 4 diz que ela pegou 200 moedas de prata e deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem esculpida e uma de fundição. Então, meus irmãos, o texto fala para nós que a sequência das ações dessa mulher foram ainda piores, porque ela fez um voto. Depois que fez o voto, ela transformou esse voto num erro diabólico diante do Senhor, e depois então ela continua, cortou aquele valor e deu 200 moedas apenas. Deu a ourives. Meus irmãos, esse é um tempo que temos visto compromissos, votos, promessas que estão valendo nada. A pessoa faz a promessa no dia do casamento, uma festa, pessoas bem arrumadas, os padrinhos, convidados, família, a festa preparada, e hoje gasta bem, não é? Fazer o jantar, alugar o local de festas, toda a preparação, e aí tem todos os juramentos que são feitos. E a pessoa diz: olha, eu vou estar com você até a morte. Eu vou estar do seu lado para sempre. Hoje já não se fala mais, né? Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, né? Em todas as circunstâncias, não se fala mais. E o voto, ele é rompido. O filho promete ao pai obediência, não obedece. A pessoa professa a sua fé em Jesus. Eu creio em Jesus como meu Salvador, entrego a minha vida a Ele. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha história, Ele governa os meus passos. Mas passou uns dias, a pessoa toma as decisões que quer, vive da maneira que quer, e a promessa que foi feita já não serve mais. A promessa que foi feita diante do Senhor não tem mais sentido. Estamos vivendo um tempo em que as palavras perdem o seu efeito de forma muito rápida. Infelizmente, meus irmãos, a igreja está sendo abalada por essas mudanças sociais, mudanças morais, mudanças que têm atingido os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus para uma vida feliz e abençoada. Aquela mulher, ela assumiu um compromisso depois de receber as moedas de volta. Transformou aquele voto numa maldição. E essa maldição, meus irmãos, se lermos o capítulo 18, vamos perceber que a maldição de uma casa teve influência em toda uma tribo do povo de Deus. Foi a disseminação da idolatria, a disseminação do erro,
a disseminação da maldição e de uma escolha abominável diante do Senhor. O erro desta mulher, meus irmãos, tem que causar em nós um impacto para que nós fujamos dessa realidade, para que de forma alguma essa situação tome parte da nossa vida, para que os nossos votos, para que a nossa promessa, para nosso compromisso com Deus não seja afetado por qualquer outra realidade. Nós mantermos o nosso compromisso com o Senhor, seja o que for, irmãos. Desculpa aqui a expressão, mas vai o racha. Aquela ideia assim, olha, eu estou com Cristo, e seja o que acontecer, eu estou com Cristo, e não abro mão dele. Na lição de hoje da escola dominical, não é, quando lemos ali um poema dedicado a André, quando ele fala da sua morte, em que ele não aceitou morrer a morte de cruz semelhante a Jesus, mas quis que a sua cruz fosse diferente, e ele então expressou a sua alegria de morrer em favor do Mestre, e de ser colocado numa cruz, literalmente, e morrer, por ter escolhido Cristo. Meus irmãos, precisamos de fato honrar o compromisso assumido com Jesus, independente de qualquer coisa ou circunstância, para que não fique apenas nas palavras, e cantarmos ainda que a figueira não floresça. Porque nós podemos cantar, mas na hora que a figueira não florescer, o que nós vamos fazer? Na hora que a videira não der o seu fruto, o que nós vamos fazer? Na hora que o mantimento, o alimento não chegar, o que nós vamos fazer? Porque, meus irmãos, a trajetória do servo de Deus é esta. Sendo muito franco aos irmãos, nós vivemos um tempo de muita tranquilidade. Nós vivemos um tempo de muita prosperidade. Nós vivemos um tempo em que as coisas são boas. E nós estamos de forma cômoda apreciando as coisas que Deus está fazendo. Só que o povo de Deus, irmãos, na trajetória da história, foi marcado pela perseguição, foi marcado pelo sofrimento. O povo de Deus, ao longo da história, foi chamado para sofrer por Cristo. E os irmãos não se iludem, porque não vai ser diferente também com a igreja desse tempo. Precisamos honrar o compromisso com o Senhor. Aquela mulher não honrou o seu compromisso e ainda tomou uma decisão de um erro frontal à palavra de Deus. Mas podemos avançar. A palavra de Deus nos ensina ainda nesse texto que estamos vivendo um tempo em que queremos a semelhança de Mica. Queremos objetos sagrados dentro da nossa casa. Mica, ele tinha uma casa de deuses. Mica tinha imagens, objetos que eram de adoração. A partir dessa realidade, Mica chamou o homem para que fosse sacerdote da sua casa. Um levita que peregrinava ali. E aquele homem perguntado, de onde vens? E ele respondeu, sou levita de Belém de Judá. Vou peregrinar onde achar conveniente. A partir dessa realidade, diz o texto, que Mica lhe ofereceu roupas, moedas de prata, sustento. E assim então o levita consentiu em ficar com ele. Verso 12 diz que Mica consagrou o levita, e o mancebo lhe serviu de sacerdote. Ao ler o texto, quais são os erros que se destacam aqui para nós, irmãos?
Quais são, propriamente, assim, os elementos de alguém que quer ter objetos sagrados dentro da sua casa, pensando que a bênção está neles? Ele tinha uma casa de Deus, um país tomado pela idolatria. Ele achava, eu tenho meu santuário, eu tenho minha casa, tudo me vai bem. Ele recebe o levita, julgando que esse levita era autêntico, e ele então o coloca na sua casa para lhe ser sacerdote. Levita, meus irmãos, é da tribo de Levi. O verso 7, está com a sua Bíblia aberta aí? Fala para nós que ele era da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá, de Belém de Judá. E ele estava peregrinando. Ainda diz para nós que Mica o consagrou levita. Quem consagrava era o sumo sacerdote. Mica não tinha autoridade para isso. E ele então fez, julgando que essa atitude traria bênção para a sua casa. E assim então, Mica, ele chamou um mancebo para que fosse sacerdote. O sacerdote era a partir de 25 anos. Registrado está em números para nós. Então, a partir de 25 anos, é que, de fato, o sacerdote poderia assumir a sua função sacerdotal. Os erros estavam presentes. Mas o que isso tem a ver com a minha vida, a sua vida nesse tempo? É porque hoje as pessoas estão em busca do sagrado. Não basta crer que Deus está presente. O homem precisa ver. Não basta saber que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, e quando nós cantamos louvores a Ele, a pessoa quer ver. Não basta a palavra de Deus, que chega ao coração do homem para moldar, para direcionar, para nortear a vida. Precisa dos elementos sagrados. E a pessoa, assim como Mica neste tempo, também deseja ter na sua casa esses objetos. E aí a pessoa pega a sua Bíblia e coloca a Bíblia dentro de casa aberta no Salmo 23. E aí, julgando que do Salmo 23 vai emanar energias positivas que vai tomar o espaço, e a pessoa então vai ser abençoada. A pessoa adquire uma toalhinha ungida, e aí então pega a toalhinha, coloca sobre o corpo, no entendimento de que essa toalhinha suada, ela vai trazer uma bênção. A pessoa compra uma arca, e coloca essa arca em cada cômodo da casa, simbolizando que nesta arca está a presença de Deus. E agora está dizendo, olha, a minha casa está protegida contra as ações dos ladrões. A minha casa está protegida contra as investidas de Satanás. A minha casa agora está completamente protegida de todas as coisas. Meus irmãos, quantas e quantas coisas equivocadas. Pessoas que estão em busca de elementos sagrados, mandingas evangélicas, completamente desvirtuados do que Deus estabelece na sua palavra, e assim como Mica, querem também ter alguma coisa para abençoar, e não querem o Deus que abençoa. O que eu e você, o que nós precisamos, é da presença do Senhor. O que nós precisamos é da direção do Senhor. O que nós precisamos é da bênção do Senhor. E não tem elementos que sejam sagrados, irmãos, para que nós tenhamos a nossa casa e que de alguma forma vai produzir um resultado extraordinário na nossa vida. Porque o que faz o extraordinário é a nossa fé em Deus. É a nossa fé depositada no Senhor Jesus. Porque a palavra diz para nós que a fé é o fundamento. É o fundamento. Principalmente, meus irmãos, para nós,
a respeito das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que são reais, porque está revelado na palavra de Deus para nós. Quando nós prosseguimos, meus irmãos, e a palavra de Deus fala no capítulo 18, que Mica, ele continuou errando. Os erros de Mica foram condenados. E assim, então, aquele também, que se colocou na posição de sacerdote, ele foi para uma posição que ele julgou ser ainda maior. Recebeu uma oferta tentadora. Olha, sai da casa de Mica e venha ser sacerdote de toda uma tribo. A tribo de Dan. E ele aceitou, porque o seu coração estava preso numa vida de comodidade, de segurança financeira e passageira. Meus irmãos, nós precisamos ir onde Deus manda. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer, que Deus orienta na sua palavra. Não pode ser do nosso jeito. Vou achar um lugar conveniente para estar. Eu vou achar uma maneira conveniente de viver. Eu vou achar um modo tranquilo para prosseguir. Este homem estava equivocado. Tomou decisão errada. E o resultado foi desastroso. Os erros de Mica, meus irmãos, as lições que esse texto traz, servem como advertências para nós. Advertências para termos uma vida pautada na vontade de Deus. Eu quero finalizar. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, nós não podemos seguir a nossa vida pautado no que nós achamos, no que nós pensamos, mas a nossa vida precisa ser direcionada pela palavra de Deus. Deus é que diz o modo e a maneira como eu e você precisamos andar. Um povo que fazia o que bem entendia, reprovado foi pelo Senhor. Quem não sabe para onde vai, já diz o pensamento, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde estou indo, se eu não sei o que Deus deseja que eu faça, então eu posso fazer qualquer coisa. Mas a palavra de Deus revela, e Deus mostra como eu e você precisamos andar. Segundo, diante do erro, precisamos agir com seriedade, porque o pecado sempre foi reprovado pelo Senhor. Meus irmãos, nós não podemos achar que o nosso erro, o nosso pecado, foi uma falha, um erro de conduta, um desvio, uma fraqueza. Erro é erro, pecado é pecado. Quando Davi pecou, meus irmãos, Natã foi lá e falou com ele, e ele pediu: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga o meu pecado, porque eu pequei contra o Senhor. Precisamos encarar de frente os nossos erros e nos arrependermos dele. Terceiro, diante dos votos e compromissos assumidos com o Senhor, independente de qualquer circunstância, que sejamos fiéis ao nosso Deus. Nós podemos votar muitas coisas, irmãos. Nós podemos falar tantas coisas, mas aquilo que nós prometemos ao Senhor, que nós tenhamos a condição de cumprir. Mesmo que seja muito complicado, mesmo que seja muito difícil, mas que tenhamos a condição de cumprir aquilo que prometemos. Quarta lição, meus irmãos, que as nossas intenções e ações jamais venham contribuir para a produção do erro e do desvio da adoração verdadeira ao Senhor. Aqui o texto fala que aquelas moedas foram transformadas numa imagem de fundição. Talvez
Eu e você jamais faremos isso. Mas nós podemos, através do nosso voto, através das nossas intenções, através das nossas boas intenções, o resultado ser totalmente desastroso, abominável, e que retira a adoração verdadeira de Deus. Por último, meus irmãos, que nós não estejamos agindo em rebeldia ao que está descrito na palavra do Senhor, e assim então frontalmente desobedecer à ordem de Deus. Aqui Mica fez isso, mas que eu e você, neste tempo, tenhamos a condição da iluminação do Espírito Santo, de nós jamais agirmos contrário à palavra de Deus, irmos frontalmente ao que ela estabelece. Podemos fazer escolhas melhores, podemos fazer escolhas certas e ter um resultado, ao invés de desastroso, um resultado abençoador. É isso que eu e você queremos, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida aprovada por Deus, uma vida de alegria, uma vida em que nós podemos olhar para Deus, falar com Deus e termos a tranquilidade que Ele está dizendo: este é o meu filho amado, esta é uma filha amada, este é um filho que me dá alegria, esta é uma filha que me dá alegria. Que nós tenhamos a condição de fazer isso, de andar assim, de caminhar na presença do Senhor desta maneira. Que assim então seja a aplicação da palavra de Deus, uma vida em obediência à palavra de Deus, uma vida que ama a palavra de Deus e que quer viver segundo os preceitos do Senhor, não pelos nossos, não pelos nossos, mas pelo que a palavra do Senhor diz para cada um de nós. Que assim seja, que o nosso Deus nos abençoe, que as minhas decisões e as suas decisões sejam decisões certas, com resultados abençoadores para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos então cantar. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Nós vamos finalizar o culto, nós vamos cantar ao Senhor. E cantaremos, meus irmãos, uma música que expressa a alegria do povo de Deus, alegria em obedecer a palavra do Senhor, alegria em viver os preceitos do Senhor. E assim então, meus irmãos, é algo muito especial quando podemos viver assim. Abre aí, nossos irmãos da multimídia, abra o hino, por favor, 406. Nós já o cantamos numa versão do inário para o culto cristão, mas eu quero cantar a primeira e a última estrofe deste hino. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Nós vamos cantar este hino tão especial que podemos então louvar ao Senhor. – 406. Delícia é crer em Cristo, em teu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser.
amor e submisso, sempre a Ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Amém? Que assim seja. Cristo, Cristo, já confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze a minha fé crescer. Nós vamos orar, encerrando o culto desta noite. Deus nos abençoe. Uma semana vitoriosa, uma semana de alegria, uma semana de bênção de Deus sobre cada um de nós. Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor nos ensina, através dos erros que foram cometidos no passado, para termos a condição de uma vida diferente, a não errarmos como aquelas pessoas do passado, mas tomarmos decisões certas, escolhas certas que glorifiquem o Teu nome, que exaltam, Deus, o Senhor, que testemunhem, Deus, de fato, das Tuas maravilhas. Senhor, que nada nem ninguém toma, Deus, no nosso coração, o espaço que é do Senhor. Senhor, nós não queremos servir a deuses falsos. Nós não queremos servir, ó Deus, a deuses que até mesmo nós podemos criar. Mas queremos, ó Deus, honrar o Senhor. Nós queremos demonstrar o amor ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, obedecer o Senhor. Nós queremos, ó Deus, testemunhar do Senhor. Deus, seja conosco. Dá-nos uma semana, Deus, vitoriosa, abençoada. Uma semana, Deus, de alegria, de paz. Eu te peço, Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que estão ainda de férias nos diversos lugares. Guarda-os, que eles cheguem bem, ó Deus, estejam conosco para prosseguirmos diante do Senhor. Nós pedimos assim e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Desejo uma boa semana. Que não seja um abraço, né? Mas 2, 3, 4, 5 abraços você precisa dar. Vi o seu chamado.